então, como já são 20 horas, vamos iniciar o Boa nosso noite. encontro, então, fazendo a nossa prece, como é de costume, depois da leitura do Evangelho. Vamos, então, serenando nossas mentes, nossos corações, elevando nossos pensamentos ao Pai, ao amigo Jesus, pedindo amparo, a proteção espiritual desses amigos queridos que conosco sempre estão, nos intuindo, nos harmonizando, nos trazendo esses ensinamentos, dizendo assim: amigo Jesus, estamos iniciando nesse momento nossos estudos evangélicos e filosóficos, para o que pedimos assistência dos vossos mensageiros, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário para o bem compreendermos o que vamos estudar. Sobretudo, rogamos ao nosso guia espiritual que esteja conosco, nos intuindo nesse aprendizado. E assim seja. Eu vou fazer a leitura, então, se todos tiverem o Evangelho, vai ser o capítulo 3, item 19. Esperar vocês se localizarem para a gente fazer a leitura. Progressão dos mundos? Progressão dos mundos, isso aí. Muito obrigada. Todos se localizaram já? Não. Daniel, ainda não consegui, eu não entendi direito, por favor, repete. Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 19, progressão dos mundos. Progressão dos mundos. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ele estão submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo engrandeça e prospere. A própria destruição que parece aos homens o fim das coisas não é senão um meio de atingir, pela transformação, a um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer, e coisa alguma se torna em nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um minuto nas suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos que serviram de sua constituição, poderia percorrer uma escala incessantemente progressiva. Mas por graus insensíveis a cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável. À medida que estes avançam, eles mesmos, na senda do progresso, assim caminham paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e da habitação, porque nada é estacionário na natureza. Quando esta ideia é grande e digna da majestade do Criador, e, ao contrário, quando é pequena e indigna do seu poder, aquela que concentra sua solicitude e sua providência sobre o imperceptível grão de areia da terra e restringe a humanidade a alguns homens que a habitam. A terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao que está hoje, e atingirá, sob este duplo aspecto, um grau mais avançado. Ela atingiu um dos seus períodos de transformação, em que de mundo expiatório se tornará mundo regenerador. Então os homens serão felizes, porque a lei de Deus nela reinará. Santo Agostinho, Paris, 1862. Então, a gente fala e ouve falar, né, tanto em progresso,
E o progresso é uma lei de Deus, é uma das leis naturais, uma das leis morais, né? E interessante que na leitura, né, o que ele nos diz, tudo progride, tudo. A própria Terra, que é um ser vivo, progride. Então, é, é, o homem, é claro, ele produz na Terra muita destruição, né? Mas todos nós estamos em evolução. Os próprios, quando a gente vai ler lá os três reinos que nós passamos, como princípio inteligente, né? A gente tem que deixar claro que nós somos espírito individualizado quando atingimos, então, ou passamos a habitar o hominal, né? Até então, nós somos um princípio inteligente sendo trabalhado. Quando nós começamos lá no mineral para aprender a agregar, começa nas mais brutas rochas, né? E o próprio mineral vai progredindo dentro dessa cadeia, vai se melhorando até os mais finos cristais. Então vejo que tem entre o fino cristal e a rocha bruta, quanto tem de evolução dentro, quando a gente vai vendo as pedras preciosas, vendo os mármores, enfim, é toda essa rocha bruta que foi progredindo. Quando a gente passa a entender isso, como a gente passa a valorizar a natureza muito mais, né? Nós passamos, quando passamos do reino mineral para o reino vegetal, das mais rudes vegetações até as mais belas flores, né? Não é que então a gente passa a ver assim que Deus ele não criou algumas coisas belas e outras feias, umas assim, outras assadas, umas sem progresso, outras com muito progresso já prontas, né? Ele criou tudo de forma simples, né? E essa simplicidade ela vai sendo trabalhada, vai se trabalhando e progredindo e se melhorando. Quando nós passamos para o reino animal, os animais mais ferozes, né, mais violentos, até aqueles animaizinhos mais belos, mais que estão aí junto de nós, né? Os animaizinhos, os cãezinhos, os beija-flor, enfim, esses pássaros tão lindos que estão por aí, né? Então, esse princípio inteligente que hoje habita esse pássaro, um dia ele animou também, provavelmente, um animal feroz, né? E a gente vai vendo assim, é, é, até um dia eu estava assistindo uma programação, acho que foi no Discovery, né? Os próprios animais ferozes, eles estão se exterminando entre eles, né? Porque está passando o período desses animais ferozes habitarem a Terra, porque a Terra está progredindo, está indo para um mundo da regeneração, e vai chegar um momento lá em que não vai mais habitar animais ferozes. Claro que o homem, com a caça predatória, ele auxilia nessa extinção desses animais, né? A gente vai ver lá o tempo dos dinossauros, o homem não existia, ele não existia ainda, né? O homem. Então, quando os dinossauros foram extintos, porque eles já não tinham mais a função que eles vieram desempenhar na Terra, né? Então, assim são todos os animais também. E aí, quando nós passamos para o reino nominal, nós também vamos progredir dentro dessa nossa nova situação como ser humano, né? Quando nós somos individualizados, que até então nós éramos um princípio inteligente que fazíamos parte do todo, né? Éramos já individualizados, mas fazendo parte de um conjunto. E como espírito independente, não. Agora, a nossa jornada evolutiva segue sempre assim. Nós nunca mais vamos perder essa identidade que nós temos, né? Nós vamos ser um espírito agora eternos. Nós tivemos um princípio, mas não vamos ter um fim, diferente de Deus, que não teve início e não tem fim, né? Nós tivemos esse princípio, somos criados por Deus. Então, nós estamos submetidos à lei do progresso. A própria destruição, ela é uma lei. Quando se destrói, nós, os espíritos dizem, né, a nossa visão é muito pequena. Ela não tem muito alcance. Então, para nós, é uma destruição. Mas, na verdade, é uma transformação. É mesmo o corpo, quando com o efeito da morte, ele não se destrói, ele se transforma, né? Os átomos que compunham o nosso organismo biológico voltam para a natureza
animar outros corpos, né? Então, nada se perde. Quem é que dizia nada se cria, nada se perde, tudo se transforma? Não era Lavoisier? Lavoisier. É que o meu francês é Lavoisier. Eu faz tempo que saí da França. Deve fazer umas 4, 5 encarnações já. Então, nada se perde, tudo se transforma, né? Então, essa é a lei do progresso. Por mais que nós pensemos, vamos colocar, às vezes a gente vê aquela pessoa está ali na rua o tempo todo deitada, sentada, que parece não está em aprendizado nenhum. Ele está aprendendo, porque mesmo na inércia, ele não deixa de estar assistindo, de estar vendo e até mesmo produzindo algo ali, algo está sendo produzido nele, né, nessa aparente inércia. Então, para um espírito, porque os espíritos dizem, espírito nenhum regride ou retroage, né, na sua evolução. Ele, no máximo, pode permanecer estacionário, mas até para permanecer estacionado naquele nível evolutivo é difícil. Porque nós, como eu estava citando, aquele mendigo que anda catando latinha, que anda na lata de lixo, dormindo, que a gente às vezes olha e não entende ali, não vê progresso, ele também está progredindo, ele também está aprendendo. Porque quando Kardec pergunta no Livro dos Espíritos se alguém é capaz de impedir o progresso, o que diz os Espíritos? Não. Ele pode dar uma atrapalhadinha, uma seguradinha nesse progresso com alguma atitude, né, que consiga tomar, mas jamais parar. Então, o progresso está sempre andando, sempre indo em frente, né? Ele nunca para ou retroage. Ele está sempre em frente. Alguém tem mais algum comentário? Por favor, pessoal, não me deixe falando sozinho, né? Então, eu vou colocar aqui compartilhar aqui o nosso Outros estão vendo a nossa imagem? Viu, Daniel? Oi. Sim. Eu só queria falar uma coisa que eu acho muito, muito bonita, né, no Evangelho, é que essa última parte aqui, a progressão dos mundos, né, essa mensagem de consolação, assim, do Santo Agostinho, é uma preparação para o próximo capítulo, né? Exatamente. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Como é que a gente vai conseguir essa regeneração, né? Sair desse estado, né, para progredir, né? Então é muito bonita a forma como é escrita e detalhada o Evangelho, né? Uhum. E Eu, é interessante. eu acredito um pouco também, complementando o que o Carlos falou, que no caso aí, quando ele fala nessa progressão, né? Eu acredito também que tem a ver um pouco com a reforma íntima, não teria, Daniel? Com a Sim, nossa reforma íntima? ele é completo, né? A nossa intelectualização, a nossa melhora, Aham. mas a melhora moral também. Ah, tá. Esse progresso engloba tudo. Uhum. Viu, Porque, Gisele? Oi? É legal, né? Porque a gente pensa na lei da destruição, a gente pensa grandes coisas externas, né? E Mas quando a gente promove a reforma íntima, quando a gente consegue a famosa reforma íntima, a gente também está promovendo a lei da destruição, né? Para que a sim, gente consiga a lei do progresso. É muito bacana isso, né? isso, isso é um fato. A gente está destruindo o homem velho dentro de nós isso. e renascendo o homem Sim. novo. Então, essas leis, normalmente a gente coloca por que a parte material e intelectual primeiro? Porque a nossa evolução ela é intelectual, moral. Uhum. Mas, normalmente, a moral não acompanha o intelecto. Ele vem primeiro. Ele vem primeiro o intelecto, para nos dar mais condições de entender a parte moral. Porque quanto mais intelectualizado, mais nós temos condições de entender essa parte moral. É claro que, às vezes,
o homem se desvirtua nesse intelecto, né? Acaba fazendo mau uso dele. Mas o objetivo principal é um dia eles estarem equiparados, caminhando juntos, né? Intelecto e moral. É como a gente fala de direito e justiça. O direito e justiça, por enquanto, não caminham juntos. O que é direito nosso, nem precisa a gente voltar muito no tempo, pode ser agora. Tem tanta coisa que é de direito que é injusto, né? Quanta coisa que você ouve falar e que acontece no mundo e que são injustos, né? São direitos. Ninguém vai preso por... vamos colocar assim, tem 14º salário, 15º, com uma determinada categoria. Uhum. Por que não tem para todos, então? Mas só tem para aquela categoria privilegiada? Não é? É direito. Ninguém vai preso porque ganhou 14º, 15º, auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio não sei o quê, auxílio não sei o quê, e o coitadinho do salário mínimo aí não ganha nem um auxílio. Né? Mas tudo é justo. Tudo está dentro da justiça de Deus. E que hoje tem todos esses privilégios, quem sabe amanhã não vai estar na mendicância, né? Porque tudo é acertado. Não fica um cêntimo sem ter acerto, como disse Jesus. Então, cabe a nós fazer com que o direito e a justiça vão se aproximando, mas eles vão, se nós voltarmos no tempo, por exemplo, lá antes de 1888, ter um escravo era direito, mas era justo escravizar outra pessoa? Claro que não, né? Mas ninguém ia preso por ou sofrer alguma condenação por ter um escravo. Por exemplo, assim, voltando bastante no tempo, fora outras, tem uma infinidade, mas, por exemplo, os nobres na Europa, na Idade Média, um pouco depois, eles tinham direito a usar uma arma para se defender, uma lâmina de 1 metro, até 1 metro. O plebeu até 30 centímetros. Quer dizer, eles estavam sempre na vantagem, mas era direito. Era justo? Não. Mas a gente vai vendo, a gente voltando no tempo, o duelo, por exemplo, era algo que estava dentro da lei. Conforme a ofensa, o outro tinha o direito de desafiar o oponente lá para um duelo. Então, isso voltando bem no passado, mas a gente não precisa nem voltar muito no passado. Nos dias de hoje mesmo, a gente vê tanta coisa que é direito e é injusto. Não é? Nem tudo que é justo... Oi? Nem tudo que é justo é direito. E nem tudo que é direito é justo. Nem tudo que é direito é justo, né? Então, mas com a evolução moral do homem, principalmente agora, a partir de agora, né? Nesse último século, em que a humanidade está dando esse salto para a regeneração. Porque nós sabemos, estão reencarnando espíritos vindo de outro orbe, altamente moralizados, também intelectualizados, mas moralizados para dar esse salto de qualidade moral para nós, humanos da Terra, né? Então, para ver assim como a humanidade, ela está sempre junto, caminhando junto. Como disse o mestre, quando um ser humano cai, cai toda a humanidade junto. Então, nós estamos caídos agora, vem outros humanos de outros orbes nos auxiliar a caminhar. Então, e assim uns auxiliando os outros, né? Então, veio primeiro a parte intelectual e agora está vindo a parte moral, né? Que é esses espíritos que vêm de Alcione e são altamente moralizados, que são as crianças cristais, que a gente diz que estão reencarnando agora. E segundo o Divaldo, em torno de 500 personagens bíblicos reencarnando agora. E, segundo ele reconheceu na Europa alguns já reencarnados. Então, olha o salto de qualidade moral que o nosso planeta vai dar. Esses espíritos estavam reencarnados onde? Em que planetas, né? Então, eles saíram, vamos dizer assim, da zona de conforto deles lá, para reencarnar aqui, para nos auxiliar nesse salto de qualidade. Porque eles têm essa noção que a humanidade é uma só, e que todos somos filhos de Deus, não importa em que mundo a gente viva, né? Então, todos se auxiliando, e principalmente nós aqui que pensamos estar nos moralizando um pouquinho mais, temos essa obrigação de auxiliar também, né?
É claro que, é como a gente estava comentando antes, não, os espíritos nobres não violentam ninguém, eles convidam, fazem o convite, mas a pessoa tem o livre-arbítrio de seguir, de acompanhar ou não. Ninguém pega pela orelha o outro alguém e leva para onde acha que é certo, né? Então, nós vamos fazer os convites, vamos. Eu não me lembro se eu já contei a minha história para vocês de como eu entrei na doutrina espírita. E foi exatamente assim. As pessoas dizem que muitos entram pela dor ou pelo amor. Eu achava interessante o que o Raul Teixeira dizia. Esse jargão, por amor ou pela dor que os espíritas têm, né? Ele tem um equívoco. Nós podemos entrar pela dor, sim. Uma doença, alguma vicissitude que aconteceu conosco. Mas pelo amor, não. Eu achei estranho quando ele falou isso. Como pelo amor, não? Porque eu não amo o que eu não conheço. Como é que eu vou dizer que eu amo a doutrina espírita se eu não conheço? Não é? Então, eu posso dizer hoje, eu amo a doutrina espírita. Eu estou aí há 30 anos já na doutrina espírita, né? Então, hoje eu posso dizer que sim. Mas quando eu entrei, eu, inclusive, não queria entrar. Porque é interessante, eu viajava, eu cheguei num local, tinha um rapaz que cuidava do local, como zelador. Eu estava sentado na sala, assistindo TV, ele me trouxe o Livro dos Espíritos. Ele disse assim, olha aqui para te ler. Eu, católico de ir na igreja, olhei aquilo, o Livro dos Espíritos, devolvi para ele. Olha, eu não quero livro de morto, nem me mostre isso aí. Bem assim para ele. Aí passou um período, eu voltei para aquela mesma cidade, era o plantão do rapaz de novo. Tu vê como os meus amiguinhos, com quem eu também tinha me comprometido, estavam trabalhando para que eu assumisse o meu compromisso. Né? Aí estava o mesmo rapaz, no plantão dele, estou sentado de novo, me vem ele com o mesmo livro, assim, segunda vez. Ó, para te ler. Me deu o livro, olhei e disse assim para ele, olha, eu já te falei que eu não quero saber de livro de morto. E ele pegou o livro e saiu. Então ele não insistiu, não ficou me dizendo nada sobre isso, né? A terceira vez, isso levou uns 2, 3 meses, a terceira vez estou no mesmo local, no mesmo plantão, mesma pessoa. Então, como os espíritos trabalharam para fazer acontecer esse encontro? Veja como a gente dá trabalho para os espíritos, né? E a gente não se dá conta. Como nós damos trabalho para eles, nossos protetores, né? E o rapaz veio com o livro e me deu de novo, o mesmo livro. Olhei, o livro dos espíritos. Aí eu não disse nada, só achei ele chato, assim, inconveniente, né? Aí pensei, vou levar esse livro para o quarto, vou ler uma página aqui, outra ali, vou devolver para ele, vou dizer que li para ele parar de insistir com isso. Botei o livro lá no quarto. Bom, o resultado, eu não li o livro. Eu estudei esse livro 6 meses. E quando eu comecei a ler, aquilo não me era estranho, me chamou tanto a atenção, que o meu entendimento foi muito bom sobre ele. Depois, passou os anos, eu li todas as obras, li vários livros do Chico antes de frequentar a Casa Espírita. E eu entendo assim que eu já devo ter tido contato em outra encarnação com o Livro dos Espíritos, né? Pela forma que eu entendi a doutrina espírita. Porque daí eu passei a estudar a doutrina espírita. Em 3 anos, o presidente da casa me convidou para coordenar grupos de estudo. Então, e o estudo espírita, ele é longo. Aqueles dentre nós aqui que perseverarmos aqui nos nossos encontros virtuais, nós vamos ter aqui uns 10 anos para ficar juntos. Se eu sobreviver até lá, né? Eu espero que sim. Então, o estudo ele não é uma coisa que se estuda, como diz Allan Kardec, se estuda a priori, assim, de qualquer jeito, sem atenção, é aquela leiturinha. Ah, vou lá, ficar minha hora e meia lá e depois, tá bom, já estudei. Não, tem que ter dedicação, tem que ter um entendimento e mais, o principal de todo, colocar em prática esse nosso aprendizado, esse nosso entendimento. Porque se não colocarmos em prática, é como diz José Herculano Pires. Quem não leu ainda José Herculano Pires, procure ler. É excelente os livros dele. E ele diz que aquele que lê os livros espíritas e não estuda, ele é um leitor mais ou menos atento, como leitor de qualquer outra leitura, né? Ele vai ali, leu, entendeu alguma coisinha, outras não, e pronto, só leu. E como diz o Vivaldo,
ele já estudou o Livro dos Espíritos mais de 50 vezes. E isso é um fato. Eu tenho o costume de reler muitas coisas que eu já li, como vai mudando o entendimento da gente conforme nós vamos lendo, conforme tu vai aprendendo, vai estudando. Então, o nosso estudo da doutrina dos Espíritos não se preocupa em cumprir conteúdo. Não adianta chegar aqui, olha, nós temos hoje o capítulo 1 tem que ser concluir hoje. E adianta nós lermos rapidamente o capítulo 1, dar uma explicadinha, e não entendeu nada. Porque não adianta eu, como facilitador, chegar aqui, li o capítulo, dei uma explicadinha. Entenderam, pessoal? Todo mundo diz que sim. Ninguém diz que não, né? Então, isso eu sei por experiência própria, já de tantos anos, a gente coordenando grupos de estudo. Então, o estudo não é feito dessa forma, é feito com entendimento. Então, às vezes, por exemplo, eu me programo lá. Hoje nós vamos ver tal e tal assunto aqui. Mas chego aqui, a grande maioria das vezes eu consigo ver 1/3 do que eu tinha planejado. Isso é ruim? Não, não é ruim. Isso é muito bom. É sinal que aquele 1/3 que a gente ficou estudando ficou bem entendido. E além de ficar bem entendido, vai fazer com que a pessoa cumpra aquilo que está ali. E o mais, às vezes eu brincava nos grupos de estudo, né? Olha, pessoal, vamos nos dedicar, porque depois vem a prova. As pessoas riam, brincavam, achavam engraçado, né? Mas nós vamos ter a prova, sim. E a prova, fechou o telefone aqui, terminou o nosso estudo, já começa a prova. Em casa, com nossos filhos, com o nosso cachorro, com o nosso companheiro, nossa companheira. Então, a partir do momento que você entendeu, você já está em prova daquilo que entendeu ali, que estudou. E nós temos que colocar em prática, para não sermos apenas leitores, né? E uma coisa que o Herculano Pires diz que é muito interessante, por que agora eu comecei a colocar no grupo as questões do Livro dos Espíritos? Porque ele diz, aqueles de nós que se diz espíritas e sequer leu, ele não disse estudou, ele disse assim, e sequer leu o Livro dos Espíritas, como ele pode se chamar de espírita, né? Ele nunca leu o Livro dos Espíritos. Então, além de ler, nós temos que estudar. Então, às vezes a gente vê um livro estudo do Livro dos Espíritos, hoje estudamos 15 questões. Conseguiu entender uma dessas 15? Então, não é o número de questões que eu vou estudar o mais importante. Se eu estudar uma e entendi essa uma, consigo colocar, mesmo que palidamente, em prática, porque nós ainda nessa nossa condição evolutiva, é difícil nós conseguirmos já colocar algumas questões na íntegra, em prática, né? Difícil, e nós somos ainda muito imperfeitos, mas nós já estamos com essa predisposição, essa disposição de ir colocando em prática, mesmo que palidamente, né? Mas nós já temos essa condição de entendimento de ir colocando em prática. Isso é importante. Então, não se preocupem em conteúdo. Claro que ele é importante, mas não em cumprir conteúdos em determinado tempo, que nós nos preocupamos com esse conteúdo e acabamos esquecendo de entender, de aprender e colocar em prática. Vamos estudar sim, mas com tranquilidade, conversando, que todos consigam sair conhecedores da doutrina espírita com profundidade, com conhecimento para colocar em prática. Não apenas uma leitura que ficou ali gravado, que a gente... eu acho que eu já comentei uma vez, eu morava numa casa e todo sábado de manhã era o dia dos testemunhos de Jeová visitar as casas. Mas eu nunca disse que era espírita. E eles sempre paravam no meu portão, eles não queriam entrar, eles ficavam no portão ali conversando, distribuíam um papelzinho para a gente ler, e eu ficava trocando ideias ali com eles. Só que eu acho interessante, um dia foi um rapaz e uma senhora, já mais idosa que eu, né? O que eu admirei nessa senhora é a capacidade para decorar uma Bíblia, né? Ela citava algum parágrafo, algum item da Bíblia, e ela ia certinho, abria a Bíblia lá, e estava como ela citou. Exatamente. Ponto, vírgula, tudo direitinho. Eu fiquei impressionado com aquilo. A capacidade
de memorizar algo, né? Agora, se entendeu ou não, eu não sei. O que me impressionou foi a capacidade de memorização dela. Talvez sim, talvez não. Isso é uma questão íntima dela que eu não sei, né? Mas eu fiquei impressionado com isso e admirei a senhora. A capacidade dela memorizar certinho, provavelmente toda a Bíblia, porque ela falava alguma passagem, ia lá, abria a Bíblia naquela passagem e estava lá. Então, eu admirava isso, né, nessas pessoas. Ela teve uma dedicação, né, Daniel? Então aí entra isso serve para nós. O quanto ela entendeu, não sei, mas ela procurou, pelo menos, decorar aqueles itens todos, né? Então, nós vamos procurar aprender a doutrina espírita para colocar em prática. Eu não sei se é o caso da pessoa, não estou julgando ela, né? Eu só admirei a capacidade dela memorizar o que estava escrito. Sim. Quanto a colocar em prática, isso é uma questão íntima dela, eu não sei. Então, cabe a nós também ter essa capacidade de memorizar, de aprender, de entender o que nós estudamos e colocar em prática, que é o mais importante, né? Viu, Daniel? Eu queria falar uma coisa, mas tem uma colega nossa ali que está com a mão levantada já faz um tempo. Estou procurando, quem? Denise, pode ser? Quer falar? Não, ai, eu nem vi que tá a mãozinha. Agora Desculpe voltar. Eu não vi que tá. Pode falar então, Carlos. Não quer falar, Denise? Olha, Não, quer falar. Não? não. Quem foi que levantou essa mão aí? Eu não sei. Levantei sem querer. Acho que foi o mentor aí que levantou essa mão. Eu tô brincando. Pode ser. Tô brincando. Mas baseado nessa tua explanação, muito legal, Daniel, é uma questão interessante o seguinte, né? Talvez seja melhor a gente conseguir compreender uma questão e evoluir moralmente, né, aplicando na prática essa questão, do que memorizar 100 questões do Livro dos Espíritos, por exemplo, intelectualmente tá ok, mas moralmente não conseguir aplicar, né? Exatamente. O importante é essa colocar em prática, né? Então, por isso que eu digo, não nos preocupemos no nosso estudo em cumprir conteúdo. Claro, a gente tem um determinado tempo, também não podemos ficar meses naquela questãozinha só e aquilo fica girando aquele círculo ali e não sai dali também. Não assim, né? Então, nós temos que ter esse discernimento, esse meio termo para não ficar nesse círculo vicioso, né? Bom, então, pessoal, vamos ao nosso conteúdo de hoje, então. Vamos colocar a nossa mensagenzinha. Estão conseguindo ler a nossa mensagem? Alguém quer ler para nós? Então vou ler eu. Todos estão ouvindo bem, a minha voz está saindo normal, tranquilo? Muito bem. O mau trabalhador está sempre queixoso. Quando não atribui sua falta aos instrumentos em mão, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Esse é um cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações. Eu achei muito interessante essa mensagem. Como a gente vê acontecer isso conosco mesmo, muitas vezes, né? E a gente acaba fixando a nossa atenção para aquilo que não é tão agradável, para o mais desagradável, e a gente fica nesse círculo vicioso, às vezes, né? Se chove, tá bom, tá ruim, se tem sol, tá ruim, e a gente acaba entrando nessa sintonia. Então é importante a gente mudar a nossa sintonia, mudar a nossa visão íntima, aquela para as coisas boas. É claro que não vamos também achar que o mundo é só alegria, claro que não é. Mas vamos ver as coisas de outra forma. Porque quando nós passamos a entender que até os nossos problemas são para o nosso bem,
a gente passa a ter uma visão diferente das coisas. Aquilo que nos acontece, as vicissitudes, os problemas, os desencantos, enfim, tudo é para o nosso bem. A partir do momento que nós começar a ter essa visão das coisas que nos acontecem na nossa vida, tudo vai mudar. Nós vamos começar a ver diferente o que está nos acontecendo. E aí vamos achar soluções para muitos problemas que às vezes nós não encontramos soluções. Porque nós vemos isso como um problema. E aí não encontramos, não sabemos como agir diante dessas contrariedades que nos surgem, né? Às vezes nem são problemas, são algumas contrariedades que nos surgem e a gente, às vezes, até supervaloriza isso, né? Porque muitas vezes, por que supervalorizamos? Muitas vezes gostamos de nos sentir vítimas, né? Não é bom a gente se sentir vítima, para os outros, às vezes, terem penas de nós, né? Ah, coitadinho, está sofrendo, como sofre. A gente gosta disso. Às vezes, algumas pessoas gostam de se sentir assim, está sempre em sofrimento, né? E aí esse sofrimento, ele vai aumentando, porque a gente supervaloriza ele. Então, isso que nós vemos como problema, vamos ver como solução de muitas coisas. Por que surgem esses contratempos na nossa vida? Muitas vezes é para testar a nossa força, muitas vezes são provas, né? Que fazem com que nos saiamos delas mais fortes ainda, que nos fortifiquemos para isso. Vamos mudar, então, muitas vezes, essa nossa visão, né, de só ver como coisas negativas alguns contratempos que surgem na nossa vida. Porque, na verdade, eles não são. É algo que, no momento, é como aquela história, a medicação ruim, nós achamos que vai trazer a nossa cura. Muitas vezes, uma contrariedade é para nos curar de algo, para nos melhorar, não é? Mas nós não vemos como isso. É como a gente estava falando da lei de destruição. Nós vemos como uma destruição e é uma transformação, na verdade. Né? Uma transformação para melhor. Até mesmo a nossa, vamos dizer assim, a nossa morte do nosso corpo. Ali adiante nós vamos ganhar um corpo novinho, sem nenhuma doencinha, sem nada, né? Vamos encarar dessa forma. Vamos ter um corpinho novinho, pequenininho, cheirosinho, bem cuidadinho, vão encher nós de beijos, de abraços, né? Mas vai estar lá, aquele espiritão lá antigão, mas é um corpinho novo. Então vamos ver sempre o lado positivo das coisas. Tudo tem um lado positivo, desde que a gente saiba olhar esse lado. Não só o lado negativo. Porque esse lado que nós vemos como negativo não é. É um aprendizado para nós. Mais algum comentário, pessoal? Por favor, me auxiliem. Tá bem explicadinho. Então, tá bom. Então, fiquei contente. Agora vamos seguir adiante, então. Bom, então nós vimos a nossa mensagem e nós estamos vendo, então, as 3 revelações, né? Vocês lembram que nós vimos sobre Moisés? Vocês estão vendo a imagem que eu coloquei? Estão conseguindo ver? Sim, sim, Conseguem ler também, não? sim, eu consigo. Tá. É que como todos estão com computador, com celular, eu tenho que começar a acostumar a fazer as letras maiores. E como eu só faço no computador, para mim tá bom. Então, por isso que eu pergunto, eu vou começar a aumentar as letras, né, para ficar melhor para quem está com o celular. Então, nós vimos as 3 revelações. Qual foi a primeira? Vocês lembram? Estou meio esquecido, já não lembro. Foi qual mesmo? A de Moisés. Moisés, isso. Então, lembra, nós contamos algumas histórias de Moisés. E aí, como são 3 revelações, a de Jesus foi a segunda. E o que disse Jesus? Não vim destruir a lei, porém cumpri-la. O que Jesus quis dizer com isso? Não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Qual lei? A lei do amor? Ele veio trazer a lei do amor, né? Mas ele não veio destruir a lei mosaica, a lei de Moisés, que era aquela lei que tinha a lei natural, a lei divina, mas tinha a lei dos homens também. Ele tinha a lei dos homens, que era a lei de disciplina, por se tratar de um povo naquela época
muito primitivo ainda. Se nós analisarmos, Moisés esteve aqui entre nós 1.600 anos antes de Cristo. Se hoje nós achamos a humanidade violenta, imaginemos naquela época. Porque nós imaginamos assim, a humanidade está mais violenta que naquela época. Ela não está. Claro que as formas de destruição, vamos dizer assim, o homem aprimorou, vamos dizer. Ele aprimorou essas formas. Mas o homem é menos violento que antes. Porque senão não existiria uma lei de progresso. E às vezes a gente ouve as pessoas dizendo assim, o mundo está mais violento que antes. Ele não está mais violento. É que antes não tinha internet. O que acontecia num país da Europa até chegar em outro país, como é que viajava essas notícias, né? Ou de um continente para o outro, como viajavam essas notícias? Então, o que mudou é essa viagem da notícia mais rápida, né? Mas o homem está menos violento que naquela época. E é claro que também a humanidade, quanto ela cresceu nesse período de primitivo para agora, não é? Nós somos quanto? 8, 9 bilhões de habitantes, né? Não sei como é que está agora, as últimas estatísticas. Então, quanto éramos naquela época primitiva? Eu falo éramos porque nós estávamos lá, muitos de nós, né? Estávamos lá também. Mas uma coisa A certa, proporção era muito maior, né? sim, a violência era muito maior, só que a humanidade era menor, né? É isso que a gente não se dá conta agora. Mas aqui entra aquela visão que a gente estava falando ali. Que tudo está ruim, tudo está perdido, tudo é violência, tudo é crime. E a gente não olha esse lado bom das coisas. Tem muita gente fazendo bem. Muitas entidades de caridade sendo criadas. Muito trabalho voluntário sendo feito por muita gente que a gente nem imagina que estejam fazendo, né? Porque não divulgam, que estão fazendo uma caridade, como dizia o mestre, né? Que uma mão não sabe o que a outra está fazendo. É claro que muitas coisas têm que ser divulgadas para ter uma abrangência maior, para atingir um maior número de pessoas. Se eu monto uma entidade de caridade e não digo para ninguém, ninguém sabe que ela existe. Então, é claro que eu preciso fazer uma divulgação dessa minha dessa entidade que foi criada. Então, as pessoas não sabem, não vão procurar, né? Então, não podemos confundir entre fazer aquele marketing pessoal que muitos fazem, né? E ter que divulgar alguma associação, alguma ONG, enfim, para que as pessoas saibam e procurem. Então, tem que saber essa diferenciação. Então, como diz Jesus, ele não veio destruir a lei de Moisés. Tanto que a gente comentou, as leis de Moisés eram as leis divinas, eram os 10 mandamentos. E as leis do homem era a lei de Italião, olho por olho, dente por dente, né? Que Moisés tirou da ONU, vocês lembram? Que eu falei lá do Código da Hammurabi, do Hammurabi, né? Que tem as 282 leis. Até eu li algumas para a gente ver como se aplicaria nos dias de hoje, tirando aquele excesso de violência que existia para a época. Porque era necessário. Então, Moisés, por que Moisés criou aquele Deus violento, vingativo? Porque era necessário. O homem só entendia para não ser violento, tinha que ser violento com ele. Então, ele entendia essa não violência, né? E Jesus veio... Tinha que ter um temor por alguma coisa para não cometer a violência. Exatamente. Então, tinha que ser um Deus que inspirava temor. Então, Jesus, quando veio, o que ele fez? Ele tirou as leis de Moisés, as leis do homem, e deixou só as leis naturais, as leis de Deus. Tanto que ele transformou os 10 mandamentos em 2. Vocês lembram quais são os 2? Amar a Deus sobre todas as coisas. Acima de todas as coisas. E o próximo como E ao próximo como a si mesmo. Então, se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, não vamos adulterar, não vamos matar, não vamos roubar. Então, naqueles 10 mandamentos se encaixam nesses 2, né? Então, Jesus retirou essa lei do homem, deixou só as leis de Deus, né? Então, isso que Jesus veio fazer. Mas até hoje, o que a gente vê ainda?
Não vê as religiões falando que somos tementes a Deus? A Deus? Quando eu ouço isso, eu acho interessante. Por que eu estou temente a Deus? Né? Por que eu desliguei teu microfone? Está dando eco para nós. Então, né? Olha, deixa eu falar uma coisinha. Pode. Ouve. Pode falar. Eu não lembro onde foi, se foi na igreja, onde eu frequentava. O temor a Deus hoje em dia é tido como respeito a Deus. Então, até aí eu acho normal, né? Não é para ter medo, mas para respeitar. Na verdade, então, o temor e o respeito, se nós formos olhar em dicionários, são diferentes, né? Pois é, mas é a mesma palavra. Eu acho que não. Mas é que, Mas é assim, vamos dizer assim, para não trocar palavras, deram aquela maquiada, vamos dizer assim, é assim, mas não é bem assim, né? Então, realmente, respeite Deus e não tema. Como é que eu vou temer um pai de amor e bondade? Não se ama um pai e uma mãe encarnado aqui na Terra, que não tem uma faísca de amor perto do amor de Deus por nós? E já se ama, né? Imagine como é que eu vou temer a Deus, que é só amor. Nós não fazemos ideia do que é o amor de Deus por nós. A gente fala nesse amor, mas nós não temos ainda uma ideia vamos dizer assim, da proporção desse amor de Deus por nós. É que tem uma diferença grande, eu acho, né, Daniel, com relação a essa questão do temor a Deus. Quando a gente fala em temor a Deus, tá reverberando aqui, eu não sei o que está acontecendo. Tá. Agora, tem que todos manter o microfone fechado. Agora pode falar. Tá. É que com relação a essa questão do temor a Deus, né, é como se Deus nos castigasse se a gente fizesse algo de errado e nos recompensasse quando a gente faz algo certo, né? Então, essa relação nós temos com um cachorrinho, né? O Espiritismo nos traz uma visão um pouco maior através da lei da justiça, do amor e da caridade, né? E pela lei da causa e efeito, a gente compreende naturalmente que a gente colhe aquilo que a gente planta. Por isso que a gente deve deixar assim, no caso, né, claro, respeitando sempre Deus, né, louvando sempre Deus, mas nos preocuparmos mais com a nossa atividade, as nossas ações, a nossa melhoria individual, para que a gente possa, junto com todos os irmãos, nos melhorarmos, né? Eu penso que esse é o sentido maior, né, de tudo, né? Porque realmente, quando se pensa assim em temor a Deus, eu não faço aquilo porque Deus vai me castigar. Quando eu penso somente nisso, eu não penso naquilo que eu estou fazendo de errado, que pode piorar a minha vida, pode piorar a vida do meu irmão. Então eu penso só no temor a mim. E envolve nesse temor a Deus uma relação de egoísmo muito grande. É uma autossabotagem, né? Também, concordo, né? Então, por exemplo, todo mundo sabe aqui que vai desencarnar, né? Por que quando a gente vai viajar, por exemplo, de noite, a gente, muitas vezes, eu já cometi esse engano. Deus, por favor, me proteja minha família, não deixa que nada de mal aconteça, né? Que ninguém morra. Atualmente eu faço a seguinte solicitação: Jesus, Deus, esteja sempre comigo em todas as situações. Percebe a diferença, né? Ou seja, aquilo que está para acontecer vai acontecer naturalmente, né? Mas o amor de Deus, o amor a Deus, o amor que Deus nos dá, o amor que a gente deve
cada vez mais proliferar com os nossos irmãos, esse deve ser sempre, sabe, sempre incentivado. Né? Isso. Eu concordo contigo. E é interessante. Sempre que eu temo a Deus, eu não me modifico. Eu só temo Deus, mas tu mesmo, né? Então, A proposta do Espiritismo é trazer uma fé raciocinada. Não aquela fé cega. Kika, eu vou pedir para te desligar teu microfone. Está dando eco. Eu não estou conseguindo desligar ele por aqui. Vou te pedir para desligar ele. Então é isso, né, Carlos? O temer a Deus por quê? Se é um pai de amor e bondade. Não é? Então, como disse o mestre, eu não vim destruir a lei, porém cumpri-la. E a que lei Jesus se referia era o que nós estávamos comentando agora. A revelação dada por Deus a Jesus é uma continuação daquela dada a Moisés, tirando a lei do homem e deixando as leis naturais, né? Então, Cristo tomando da antiga lei o que é eterno e divino e rejeitando o que era transitório e puramente disciplinar, que era a lei de Moisés e de concepção humana, né? E acrescentou a revelação da vida futura com suas penas e recompensas. Então, acrescentou a lei da reencarnação. Então, sabemos que nós estamos submetidos à lei de causa e efeito, de ação e reação. Isso nós entendemos hoje com a doutrina espírita. Então, para ele, Deus não é mais terrível, nem ciumento ou vingativo. Jesus, na realidade, transforma o Deus do temor em Deus de amor. Tanto que, quando a gente vê algumas predições de Jesus, algumas conversas, ele chama Deus de paizinho. Segundo alguns que entendem do aramaico, como o Haroldo Dutra diz, que fala o aramaico, né? Ele diz que chamava Deus de Abba. Abba quer dizer paizinho, né? Então, olha como Jesus se referia a Deus. Eu acho interessante que, quando a gente é mais novo, fazia evangelização, em igreja católica principalmente, Deus era aquele velho de barbas longas, cabelo longos, e um livro desse tamanho, com uma canetona, um lápis, anotando tudo que nós fazíamos de errado. Interessante que ele não anotava nada que a gente fazia de bem, né? Então, esse era o Deus do temor. Então, eu não me melhorava, eu procurava não fazer as coisas erradas no entendimento que eu tinha ali, que eu aprendi, para não sofrer o castigo. Então, era o ensinamento através do medo. Lembram da palestra do medo que a gente fez? Tudo se coloca através do medo. Pode falar, Rosita. Rita? Levantou a mãozinha, pode falar. Sim. Pois é, tu veja bem, isso nós trouxemos, então, é milenar em nós, né? E além da gente trazer isso já de muito tempo, nós que viemos do catolicismo, trouxemos isso conosco. Esse temor, essa coisa, esse medo do céu, do inferno. Pensa, Daniel, nós viemos com isso, eu vim com isso aí até os 45 anos. Quem não nasceu num berço espírita, né, veio com esse conhecimento. Então, tu veja bem, a gente veio com o temor a Deus, que Deus punia, que ele era um ser punitivo, né? Que se você não andasse na linha, era o pecado, era aquela coisa toda. Tu pensa bem o quanto a gente sofreu sem necessidade, né, criatura? Sem conhecimento, não é sem necessidade, é sem conhecimento, por não ter conhecimento, né? E não que a Igreja Católica não tenha esse conhecimento, mas eles não passam para as pessoas o conhecimento necessário, que as pessoas têm que ter do que que o pecado não é o pecado, você vai ter que responder pelas tuas atitudes, pelo aquilo que tu está fazendo de certo e de errado, né? Agora talvez esteja um pouco diferente,
agora sigo outro caminho, né? Mas é aquilo que tu falou, aquilo que o Carlos falou também, nós trouxemos isso aí conosco, né? Isso vem conosco, que a Igreja Católica ela foi criada lá em 325. Quantas encarnações nós passamos como católicos, né? Então, isso foi lá fixado em nosso psiquismo, né? No nosso subconsciente, essa forma de entendimento. E agora, no máximo, nós estamos na segunda encarnação, como espíritas, vamos dizer assim. Então, até a gente tirar esses atavismos seculares que estão lá no nosso subconsciente, aqueles que são psicólogos sabem, né? Como trabalhar esse subconsciente das pessoas, como retirar isso aí. Então, muitas vezes, por que as pessoas precisam, muitas vezes, de terapias, né? Para se livrarem de medos? Porque aquilo está lá entranhado, lá no fundo da alma, né? E às vezes a pessoa, ela própria, não consegue retirar isso sozinho dela. Ela tem que ter um incentivo de fora para dentro para fazer com que ela ponha isso para fora, né? A cura está sempre dentro de nós, mas muitas vezes nós não temos esse caminho para retirar de nós essa cura e precisa do profissional, né? Ele vai ali e vai te mostrar os caminhos. Vamos aqui, vamos ali, tu faz isso, tu faz aquilo, e a pessoa retira isso de dentro dela. Quem pode explicar mais para nós, né, o Carlos, né, é psicólogo, né? Viu, Daniel? Como assim segunda encarnação como espíritas? Eu estava lá, eu participei lá da época da codificação de Kardec. Estava lá como um dos Eu, iluminados. eu era a mesa girante, cara. Ah, tá certo. Então, né, nós viemos com esses atavismos assim, entranhados no nosso subconsciente, né? E agora nós estamos nos libertando, porque a doutrina espírita é uma doutrina libertadora. Nós saímos de doutrinas castradoras, né? Que tudo é pecado, tudo é feio, tudo não pode, porque Deus castiga. E de repente nós estamos numa doutrina que o responsável por tudo que nos acontece somos nós mesmos. Olha que bom isso, a gente saber que eu posso produzir o meu bem ou o meu mal, né? Depende de mim só. Isso é muito bem, é muito bom. Porque quando dependia de Deus, ou ele me castiga, ou me premia, aí nós não temos um livre-arbítrio para tomar nossas decisões, porque eu dependo do humor de Deus hoje, né? Hoje eu acordei, se Deus estiver de boa comigo, eu vou ter um dia ótimo. Se ele não tiver, as coisas vão acontecer, ele vai me castigar, vai me mandar aquela história, Deus quis assim. Ah, eu tropecei ali na rua, caí, não, porque Deus quis assim. Não, aí eu acho que entra um pouco daquela premissa, né, Daniel? Que a gente aprende, que fala orai e vigiai. Eu acho que é muito mais o vigiai do que o orai, né? Os dois estão interligados, nós necessitamos dos dois, né? Porque a oração vai fazer com que você se conecte mais com a espiritualidade, com Deus. E isso vai te trazer mais tranquilidade e o auxílio daqueles também que estão ali. Você vai entrar em sintonia com aqueles que estão ali para te auxiliar, né? Então, tudo isso vai nos auxiliar a melhorar o nosso dia, a nossa vida, a nossa convivência com as pessoas, enfim, né? Esse orar e vigiar, ele é muito importante, porque a partir do momento que eu vigio meus pensamentos, eu vou estar bem acompanhado. Sim. Ou não, se eu negligenciar esses meus pensamentos, né? Então, é muito importante. Então, Jesus, né, em suas prédicas, geralmente feito através de parábolas. Jesus promete outro consolador. E aí tem algo muito interessante. Por que Jesus falava de forma figurada, em parábolas, né? Primeiro, o povo daquela época, o povo hebreu, hoje eu acho interessante quando a gente fala assim, vamos ensinar nossas crianças de forma lúdica, né? Forma lúdica, os hebreus já ensinavam, só com esse nome. O que é a forma lúdica? Era com músicas, com historinhas, com contos, parábolas, enfim, isso era a forma lúdica de ensinar. E é o que se utiliza hoje em dia, são outros, vamos dizer assim,
um tipo de ensinamento mais atrativo para a criança, né? Então, essa é a forma lúdica que os próprios hebreus já tinham esse costume. E como não tinha nada escrito, era tudo trazido via oral, né? Eles traziam tudo na memória, eram ótimos, tinham uma memória muito boa para guardar histórias e ensinamentos. Então, isso vinha tudo de geração para geração, de forma oral, contado em forma de histórias. E segundo, o ensinamento de Cristo é para todos os tempos. Então, ele não podia falar coisas. Se Jesus viesse aqui hoje e falasse coisas de um futuro mais distante, nós não entenderíamos ainda. Chamaríamos Jesus de louco, né? Que não existiriam essas coisas. Basta nós comentarmos com alguma pessoa que não seja, que não tenha conhecimento espírita nenhum. E a gente estava comentando em outros encontros, falando da Revista Espírita de 1858, sobre Júpiter. Se nós contarmos, falarmos com outra pessoa, isso é uma quimera, é uma história, algo que saiu da nossa cabeça, né? Porque as pessoas hoje mesmo não entenderiam dessa forma. A ciência está aproximando o homem desse entendimento agora, quando está já enviando espaçonaves para Júpiter, para Marte, para Vênus, já tem espaçonaves se dirigindo até o Sol. Eles querem ver até onde ela chega perto do Sol, para depois ser desintegrada, né? Para poder estudar melhor o Sol. Então, hoje o homem já está tendo essa noção de mundos mais civilizados, de outros planetas que, pelas condições do planeta, teria vida igual à Terra. Só que ainda, como eles não conseguem visualizar o ser humano lá, por vivermos a nossa visão ainda não conseguir essa visualização, então para eles ainda não existe vida, mas as condições de vida eles sabem que tem. Então hoje a ciência está comprovando o que a doutrina espírita já diz há muito tempo, né? Então Jesus falou naquela época em forma de parábolas, de contos, porque tinha que servir para aquela época e para essa época. Então às vezes as pessoas pensam, puxa vida, o Evangelho tem 2000 anos. A doutrina espírita foi codificada a partir de 1857. Mas a doutrina espírita já não poderia ter sido refeita? Né? Isso eu já ouvi, esses questionamentos. Mas nós vamos refazer a doutrina espírita de 1857, se ela é o estudo do Evangelho de 2000 anos atrás, o Evangelho está ultrapassado? Não, o Evangelho não está. Então, como que a doutrina espírita vai estar ultrapassada? Não é? O próprio Kardec não disse, se algum dia a ciência provar que em algum ponto a doutrina espírita está em equívoco, ela vai seguir o que diz a ciência. Mas até hoje, a ciência só comprovou aquilo que a doutrina espírita já anunciava bem antes da ciência ter essa condição de ver o que vê hoje, né? Então, essa forma de Jesus trazer esse ensinamento já era para isso, para servir para 2000 anos atrás e para daqui 2000 anos. Então, daqui 4000 anos, o que pode acontecer é que nós vamos entender de outra forma esse mesmo Evangelho. Isso sim. Não é que modificou o Evangelho, modificou a doutrina espírita, modificou o nosso entendimento pelo nosso avanço intelectual e o nosso avanço moral, principalmente. Então, coisas que hoje nós vemos de uma forma, daqui 100, 200 anos, nós vamos ver de outra. Quando eu falo em 100, 200 anos, são nas nossas próximas encarnações, né? Então, às vezes eu brinco com as minhas filhas, eu mandei encadernar a minha coleção de livros, as obras básicas. Os que eu li, eu encadernei, eu não comprei novo para encadernar. Os que eu marquei, que eu risquei, estão ali encadernados. Porque eu já avisei para as minhas filhas, a que ficar por último aí, guarda meus livros, quando eu voltar eu quero, né? Eu quero continuar estudando as obras básicas, nos mesmos livros. Claro, isso é uma brincadeira. Mas claro que então, com o passar desse período de anos, de séculos, enfim, não é que modificou o Evangelho ou a doutrina espírita, ela é a mesma. Nós nos modificamos e passamos a entender de outra forma. O nosso intelecto está mais apurado, mas principalmente a nossa moral. E isso eu digo por mim. Coisas que eu li lá
há 30 anos atrás sobre a doutrina espírita, e hoje eu estou estudando de novo, eu vejo que eu já modifiquei a minha forma de ver algumas coisas. E tem coisas que eu estudei lá 20, 30 anos atrás e que passou batida. E que há 1, 2 anos atrás que eu fui entender o que eu tinha lido lá atrás, né? Então, a gente vai vendo que quanto mais nós vamos estudando, mais nós vamos percebendo detalhes que não tínhamos percebido antes. Então, essa é a importância do estudo. Estudarmos qualquer obra espírita que nós pegarmos, que estivermos em mãos, vamos estudar. E não só, claro que as obras básicas, sim. Não se é espírita sem ter conhecimento de obra básica, né? Mas qualquer livro espírita, ele tem que ser lido, meditado, pensado sobre ele. Porque todos trazem ensinamentos dentro do que traz a codificação. Lazer Divaldo, ler Raul Teixeira, ler Chico Xavier, próprio Haroldo, e outros tantos, tem Sueli Caldas Schubert, tem tantos outros, né? Autores espíritas, todos são baseados nas obras básicas. Tudo que eles trazem, o ensinamento base está nas obras básicas. Eles só vão trazer explicações diferentes umas dos outros dos mesmos assuntos. Aqueles que são leitores mais atentos da doutrina espírita vão ver que sempre que nós lemos, por mais que sejam autores diferentes, está sempre baseado na obra na codificação. Tudo está sempre dentro da codificação. Não existe nada fora da codificação. Quando você vai lendo, tu vai entendendo muita coisa que você leu nas obras básicas. Por isso a importância da gente ler livros doutrinariamente corretos. Não ler qualquer coisa que se diz espiritualista ou espírita. Às vezes se dizem espíritas, não tem nada de espiritismo, tem espiritualismo. Isso mais nos desinforma do que informa. Então, muito cuidado. Muitas federações, às vezes muitas casas espíritas, para ter um lucro, vamos dizer assim, suas livrarias, eles acabam vendendo qualquer coisa, desde que traga... o Divaldo tem um dia eu vou colocar para nós aqui, ele falando sobre isso, que para manter a casa espírita, então é válido, vendem qualquer obra espiritualista, qualquer livro de autoajuda, enfim, desde que traga esse para manter a casa. Não. Então, a Marilene está lembrada daquela época lá na sociedade, né, Marilene? Caminhos da Luz, quando foi para tirar da livraria os livros da Zíbia. Foi uma coisa assim que as pessoas não queriam. E aí me questionaram, por que tirar livro da Zíbia se traz muitas pessoas para a doutrina espírita? Eu não discordo que possa trazer a curiosidade, vamos dizer assim, vai aguçar a curiosidade e fazer a pessoa ir para a doutrina espírita. Eu não digo que não, eu até acho que sim. Mas livro que não é espírita, está cheio de livrarias que vendem livros que não são espíritas. Na livraria, venda só livro espírita, com correção doutrinária, para não confundir quem não sabe, e quem sabe vai ficar desconfiado com aquela casa espírita. E isso aconteceu lá no Caminhos da Luz, uma vez que uma pessoa foi devolver um livro. E na época eu estava coordenando a livraria. Chegou aquelas caixas de doações, a pessoa que estava atendendo a livraria, eu ainda não tinha selecionado os livros. A gente retirava os que não eram corretamente doutrinados, né? E deixava só os que tinham essa correção. E a pessoa se passou, emprestou um livro direto da caixa, que era um livro espiritualista, autoajuda, enfim, que pouco tinha de espiritismo. E quando a pessoa foi devolver, ela reclamou para atender na minha frente. Por que vocês emprestaram esse livro aqui se ele não é espírita? Por que ele está aqui na livraria? A pessoa perguntou. Aí eu pedi o livro, deixa eu ver esse livro. E como lá a gente registrava o livro, colocava ali no final ali uma ficha para registrar que ele tinha saído, para quem que ele tinha ido. Eu fui olhar e não tinha sido. Digo, olha, esse livro aqui, na verdade, ele não estava para ser emprestado. Foi engano. Então, veja, a pessoa tinha conhecimento da doutrina espírita, ela achou muito estranho a livraria estar emprestando aqueles livros. Mas, esse não é o problema. Eu acho que o problema maior seria porque ele não tivesse o conhecimento. Ele ia entender aquilo como doutrina espírita. Marilene? Daniel, queridinho, não é só livro da Zíbia, né?
Tem Não, outros não. autores, Eu cito outros, só, muitos. eu cito só a Numa Zívia Moraes. numa ocasião, a Beth comentou que teve um período, eu espero que tenha acalmado, que de cada 10 livros que chegava para a federação para serem avaliados, 7 eram rejeitados, porque tinham desvios. Então, tu imagine como tem, sim, muitas obras paralelas e há pessoas que acreditam e leem com assiduidade, casas que usam, não é? Daí nós, como você estava falando, a gente passou a levar estes livros para o CASE, porque a gente entendeu que era melhor esse tipo de leitura para eles do que nada, né? Mas a gente tirou da nossa casa total. Isso é muito importante, né? E aí, por isso é importante se frequentar casas federadas, né? Isso que a Marilene falou, as casas sofrem um controle, inclusive nas livrarias, né? Então é muito importante frequentarmos casas federadas. E a importância que nós, por isso é importante conhecermos também as obras básicas, conhecer a doutrina espírita e as obras, porque aí nós vamos saber entender se aquela obra vai me trazer conhecimento ou não. Então, eu só passei a compreender isso depois de ter estudado, claro, isso faz muitos anos, mas a gente não tinha esse conhecimento, então passa batido, porque tu não sabe o que é correto, o que não é, o que é espiritismo puro e o que não é. Então nós temos a obrigação de estudarmos aquilo que realmente vai nos trazer benefício, né? Vai nos trazer conhecimento, para que possamos aí colocar essa prática. Mas voltando então a Jesus, né? Essas parábolas e ensinamentos que ele promete, né? E nos promete então um outro consolador, que seria esse consolador então a doutrina dos espíritos, né? Que a doutrina dos espíritos veio para nos esclarecer essas parábolas, esses ensinamentos de Jesus ficaram subentendidos, né? Porque não podia ainda para aquela humanidade dessa época esclarecer. Mas com esse passar desses séculos, a humanidade evoluiu intelectualmente e moralmente e chegou um período em que já tinha condições, então, de receber esse ensinamento mais claro sobre essas parábolas. Então, quando a gente está, como nós estamos estudando aqui o Evangelho, a gente está vendo que todas as parábolas de Cristo estão ali e vão sendo explicadinhas para nós, né? Como elas são. Então, Jesus promete para nós esse outro consolador, que é a doutrina espírita. E o espírito de verdade, que o mundo não conhecia ainda, porque não estava maduro para compreendê-lo, né? Contudo, num momento oportuno, o Pai o enviaria. Então é interessante, esse espírito de verdade é tido em alguns autores, dizem que é o próprio Jesus, né? Se identificou a Kardec como espírito de verdade. Mas tem outros autores, e eu já vou mais para esse lado, dizem que é João Batista, que se identifica como espírito de verdade. Porque aí eles citam uma série de passagens ali que consegue identificar como João Batista. E eu achei interessante, eu fiquei mais nessa de João Batista. Mas também não importa, importa é o ensinamento que ele trouxe, né? Se foi Jesus, foi João Batista, isso, o importante para nós é esse ensinamento que ele trouxe. Né? E para encerrarmos essa nossa segunda revelação, esse quadro, vocês lembram de quem é esse quadro? Michelangelo, né? Todos estão vendo essa figura, está aparecendo para todos? Então, ali nós vemos Deus à direita da tela e o homem à esquerda.
E ali tem um ditado, Deus é fiel. Quem já não viu algum carro, alguma coisa se dizer, né? Deus é fiel. E realmente, Deus é fiel. E aí, o autor é desconhecido, ele colocou assim, só que eu coloquei em letras claras, provavelmente vocês não estejam vendo. E nós somos fiéis a Deus? É um questionamento. Né? Deus é fiel. E nós somos fiéis a Deus? É interessante esse questionamento, né? Devemos nos questionar. Mas é interessante, Jesus tem um livro muito interessante que fala de Jesus. Não sei se alguém já leu esse livro, chamado Boa Nova, Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. Fala da vida de Jesus, desde os tempos de menino, de Maria, de Isabel, de José, a família, a parte da infância de Jesus, né? E é interessante que nós não temos notícias do que Jesus fez na juventude dele, né? Nós só temos ali até os 12 anos, que ele já estava indo nas sinagogas, debater com os judeus daquela época, os sacerdotes, né? E um ensinamento muito grande, com a inteligência já criança, né? E nesse livro Boa Nova, ele fala sobre Jesus, é do Humberto de Campos, então, no segundo capítulo, chamado Jesus e o Precursor. Então, ali diz assim, após a famosa apresentação de Jesus aos doutores no Templo de Jerusalém, Maria recebeu Isabel e seu filho, conhecia a casinha pobre de Nazaré. Então, Isabel era prima de Maria, Isabel era a mãe de João Batista. João Batista era 6 meses, mais ou menos, mais velho que Jesus. E aí um outro trecho ele diz assim, ainda há alguns dias estivemos em Jerusalém nas comemorações costumeiras e a facilidade de argumentação com que Jesus elucidava os problemas que lhe eram apresentados pelos orientadores do templo nos deixou a todos receosos e perplexos. Isso é Maria falando para Isabel. Sua ciência não pode ser desse mundo. Vem de Deus e certamente se manifesta por seus lábios, amigos da pureza. Esse é um comentário de Maria com Isabel. E aí o dia, é um dia que a Isabel foi visitar Maria. Elas seguiram conversando, né? E Jesus ouviu essas conversas. Outro dia ele chegou para Maria e disse, mãe, o que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? E aí diz no livro assim, altamente surpreendida com a sua pergunta, respondi-lhe hesitante, diz Maria. Tenho cuidado por ti, meu filho. Eu conheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Mas como se estivesse em pleno, isso é o Humberto Campos falando, mas como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava em seu íntimo, ponderou ele. Mãe, toda a preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Claro, Jesus era o nosso governador, já um espírito perfeito, participou foi um dos grupos de engenheiros siderais, né? Ele foi o líder que na formação da terra, né? E aí diz Jesus, meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa e eu escolherei desse modo a escola melhor. Porque Maria queria que ele fosse aprender nas sinagogas, religião, com os sacerdotes da época, né? E aí diz assim, no mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença a respeito, Jesus aproximou-se de José e lhe pediu, com humildade, que o admitisse em seus trabalhos. Então, Jesus, dos 12 aos 30 anos, trabalhou como carpinteiro com o pai. E ninguém cita, né, essa passagem. Eu ia colocar um trechinho que o Haroldo Dutra Dias falando sobre isso, ele tem uma explicação muito bonita, mas eu vou deixar para o nosso próximo encontro, que agora não daria tempo da gente assistir, dá em torno de uns 5, 6 minutos. Ô Daniel, deixa eu só te perguntar, qual o nome do livro que você falou, do Humberto? Boa Nova, Humberto Campos, psicografia do Chico Xavier.
Tá bom, obrigada. Esse livro é muito bom, fala toda a vida de Jesus, desde ali desse início da vida dele, a pregação, depois lá a morte de Jesus, do corpo, né, a desencarnação, e também fala do que aconteceu com Maria, até a morte de Maria ele fala. É muito interessante esse livro. Vou ver se eu consigo pegar para ler. Eu até estou colocando em capítulos lá no nosso grupo no Face. Legal. Eu achei muito interessante, assim, porque eu acho que ninguém tem muita noção dessa passagem, dessa vida de Jesus. E ela é interessante, assim, para exemplificar, né, a humildade de Jesus, como foi todo esse trajeto dele. É mais superficial, mas é uma coisa, é como diz o Haroldo Dutra Dias, o que importava realmente é o ensinamento de Jesus. Não o que ele comia, não é a estatura de Jesus, se era gordo, se era magro, enfim. Isso o tempo apagaria. As medidas de Jesus, vamos dizer assim, mas o ensinamento não. Então, os evangelistas se fixaram nesse propósito, o ensinamento de Jesus. Tanto que eles não falam nada quanto à constituição física, nada. Nós vamos ver, por exemplo, sobre a constituição física, uma carta de Públio Lentulus ao imperador romano, né? Em que ele diz que Jesus tem em torno de 1,70 m, uma pessoa de físico normal, mas com o tórax não forte como seria de um carpinteiro. Tórax normal, né? Mas daí ele fala da condição moral de Jesus. Ou ama ou odeia Jesus, e o magnetismo dele penetrante, né? Então, quem não leu essa carta de Públio Lentulus ao imperador, procure ler ela, é muito interessante. Sabe que Públio Lentulus é o Emmanuel, né? Quando ele foi senador lá na época de Jesus. Então, Públio Lentulus, ou Emmanuel, chegou a conhecer Jesus pessoalmente, né? Então, esse livro é muito interessante, fala toda essa trajetória, essa passagem de Jesus sobre a Terra, né? Aqueles que puderem ler, leiam. Mas, voltando ao nosso quadro, esse nosso quadro é interessante. Todos estão vendo como é que está a imagem. Vocês viram Deus, estão vendo Deus e o homem. Vocês viram que é uma coisa interessante? O dedo de Deus e o dedo do homem não se tocam, né? Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que eles não se tocam. Ele tem um motivo. Essa não é a pintura original de Michelangelo, ou Miguel Ângelo. Quando ele fez essa primeira pintura, os dedos se tocavam, de Deus e Jesus. E o Papa da época, a igreja da época, pediu para ele afastar os dedos. Por quê? O motivo é assim, pode ver que a mão do homem e o dedo está encolhido. Então, o homem tem que ir em busca de Deus. Aquela mão encolhida significa o livre-arbítrio. Ele vai fazer um esforço para ir até Deus. Ele vai esticar o dedo para tocar o dedo de Deus. Então, por isso, Michelangelo fez essa pintura com o dedo dedo do homem não encostando no de Deus. E essa é a capela onde se encontra os afrescos de Michelangelo. Não sei se alguém teve a oportunidade de visitar, eu não tive, mas dizem que é muito bonita, né? Então, Michelangelo é interessante, a história de Michelangelo é muito interessante. Michelangelo, ele se chamava Michelangelo de Lodovico Buonarroti Simone. Então, esse é todo o nome dele. É interessante que ele era chamado lá Miguel Ângelo, mas nós aqui o chamamos de Miguel Ângelo. Então, ele nasceu em 1475 e desencarnou em 1564. Nasceu em Caprese, desencarnou em Roma. Ele foi pintor, foi escultor, foi poeta, foi anatomista, foi arquiteto, considerado um dos maiores criadores da história da arte do Ocidente. Eu estou trazendo essas curiosidades assim para a gente, que às vezes a gente coloca um personagem e às vezes não faz nem... Claro que Michelangelo todos nós conhecemos, mas às vezes a gente coloca personagens e não sabe o que esses personagens
fizeram, trouxeram, a importância deles para nós. E o Michelangelo foi importante, inclusive, no Brasil, também como escultor. Já vamos entender por que ele foi muito importante no Brasil. Então, ele desenvolveu seu trabalho artístico, né, por mais de 70 anos em Florença e Roma. Ele viveu numa época de transição do Renascimento para o maneirismo, desculpa, eu falo em mineirismo, é maneirismo. Então, na pintura se destaca, na Capela Sistina, o juízo final. No mesmo local tem 2 afrescos e 2 afrescos na Capela Paulina. Serviu como arquiteto da Basílica de São Pedro, implementou grandes reformas na estrutura, desenhando a cúpula, remodelou a Praça do Capitólio Romano e projetou diversos edifícios, né? Então tem diversos edifícios que ele projetou lá em Roma. Então, às vezes, a gente não tem noção assim, da importância que teve esse personagem para a época. Mas, pessoal, como nós estamos chegando ao final do nosso encontro, eu vou encerrar um pouquinho antes para nós fazermos depois a nossa prece final, para dizer o seguinte: nós estamos, dia 31, é a última terça do mês de agosto. Já temos a nossa querida irmã Marilene, vai ser a nossa palestrante na última terça do mês. Aquela palestra que eu tinha colocado como opção, que foi a segunda mais pedida, vai ser feita pela Marilene. Então, a missão da mulher na Terra, vai ser ela que vai fazer. Até peço que todos assistam, é muito importante, muito interessante. Marilene já fez essa palestra na Casa Espírita, né? E um outro detalhe que eu gostaria de combinar com vocês, se vocês naturalmente aceitarem. A nossa palestra, aquela doenças psicossomáticas, aquele dia foi um programa que eu estava experimentando e eu não tinha muito conhecimento do programa, acabei me atrapalhando um pouco, acabei não conseguindo mais colocar os slides, né? E acabou interrompendo, depois nós demoramos para retornar e, como eu falei, eu não tinha ainda um entendimento maior, mas agora nós temos o Google Meet, como vocês viram, nós entramos naquele plano de compra nós fizemos essa compra, então ele não interrompe mais. Então, vocês viram que nós não interrompemos, seguimos direto. O que vocês acham de na última terça do mês de dezembro, vai ser no dia 21, depois nós vamos fazer umas fériasinhas, até fevereiro, provavelmente, mas depois nós conversamos sobre isso. O que vocês acham de nós fazer de novo essa palestra? Porque eu não gostei. Vou ser sincero com vocês, eu não gostei. Porque eu não consegui desenvolver. E me atrapalhei ali no meio, então acredito que quebrou a sintonia. Quando você está numa palestra que quebra a sintonia, até você retornar, às vezes tu não consegue retornar com a mesma sintonia. Então, depois eu vou colocar ali apesar que dá para... depois eu coloco no grupo de WhatsApp, para ver se todos concordarem, a gente faz de novo no final de ano. Então, eu quero anunciar. É bom. Eu acho ótimo. Então, tá bom. Então, vamos fazer ela dia 21 de dezembro, então. Aí, sem interrupção. Ela foi uma palestra muito barulhenta, né? Muita interrupção e barulho, muito barulho. Então... não, assim, naquele dia quebrou a sintonia. Sim. Então, Por exemplo, não assisti nenhum pedacinho. Pois é, então como eu estava falando. Eu não consegui acessar. E como foi um programa novo, eu acabei me atrapalhando ali durante a palestra. Então, vamos voltar para esse aqui, que eu já estou acostumado com ele. E como agora nós compramos esse pacote, que ele não interrompe mais, a gente pode fazer bem tranquila, daí, sem interrupção, mostrando as imagens, tudo que eu não consegui fazer. Então, faremos dia 21. Então, dia 31, a Marilene, e para setembro, o seu excelentíssimo esposo, nosso grande amigo, o seu Edgar, fará de setembro. E em novembro, teremos também a nossa palestrante Elis Regina para nós, na última de novembro. Em outubro, nós vamos encontrar outra pessoa daí para fazer em outubro. Como nós combinamos, então,
a última palestra, o último encontro, a última terça de cada mês, uma palestra que eu acho que vem agregar mais conhecimento, né? Então, está feito assim. Marilene, gostaria de alguma palavra, Marilene, a respeito da palestra, alguma coisa? Não, querido, tá ótimo. Adorei a ideia de repetir em dezembro o teu trabalho. Então, E tá bom. sim, vamos estar juntos sempre, sempre. Muito bom. Obrigada. Como já chegamos às nossas 21h30, vamos fazer, então, a nossa prece de encerramento. Só um pouquinho, Daniel. Você, por favor, coloque no grupo o seu CPF para que a gente possa fazer o pagamento. Sim, eu vou, como o pagamento vai ser dia 10 de setembro, como eu expliquei anteriormente, eu fiz e tínhamos 14 dias gratuitos, que é dia 13 de agosto, agora vence os 14 dias gratuitos, eles vão cobrar a partir de agosto. Esse dinheiro, esse valor, que são $7,99, vai entrar na minha conta esse mês, mas como eu fiz no meu cartão, e meu cartão vence dia 10 de setembro, então nós só vamos Mas pagar... não tem problema, Daniel. Eu até gostaria de pagar até o final do ano. Eu e a Dulce estávamos conversando que nós vamos fazer o depósito de R$ 5 até o final do ano, e daí fica e deu. Daí o ano que vem a gente faz outro depósito. Tá bom, então eu vou fazer assim, amanhã eu coloco a chave do Pix para vocês. Tá daí bom, com o Pix então. faz direto, daí. Sim. Eu coloco amanhã no grupo e aqueles que desejar, então, fazer antecipado, não tem problema. Tá bom. Muito bem, Obrigada. pessoal. Então, após esses nossas informativo final, vamos então novamente silenciando nossas mentes, aliviando nossos corações, e dirigindo nossos pensamentos novamente ao Pai, a Jesus, sintonizando com a espiritualidade superior, com o protetor de cada um de nós, pedindo que nos tragam paz, harmonia, dizendo: Jesus, ajuda-nos com a tua proteção e que ela seja um muro intransponível aos problemas que nos atinjam. Pedimos que solicites a divina misericórdia para todos os espíritos que sofrem, tanto encarnados como desencarnados. Tira o desânimo deles e o nosso também. Dá-nos coragem, fé e esperança num futuro melhor. Cerca-nos de bons espíritos, perdoa as nossas faltas e anima a todos nós a prosseguirmos no bom caminho, a cultivarmos o perdão, o auxílio ao próximo. Jesus, que as tuas bênçãos desçam sobre nós. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. Muito obrigado pela companhia de todos, nesse nosso estudo, nesse nosso encontro fraterno, que possamos estar sempre reunidos nesse nosso aprendizado, que todos tenhamos uma semana tranquila, de paz e harmonia. Uma grande noite a todos. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite, Boa Federico. noite. Boa noite. Obrigada, Obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Boa Tchau, noite. José. Tchau.